Apesar disso tudo dar uma boa noção sobre o que é o Shell, ainda falta muita coisa. A gente, ainda precisa ver vários aspectos importantes sobre o que é o Shell para entender como que a gente vai usar o Shell para criar scripts. Então, para começar, um dos aspectos que nós vimos lá, que uma dessas pistas que nós tivemos quando falamos sobre ser um componente do sistema operacional, é que o Shell vai ser a interface padrão com a pessoa utilizadora, a pessoa que utiliza o sistema. Essa comunicação, essa interface, essa compatibilização de sistemas, né, originalmente incompatíveis é feita através de textos, né? Você escreve comandos na forma de texto. E essa finalidade já tem uma série de implicações. Por quê? Se eu tenho que me comunicar, eu tenho que dizer para o Shell o que eu quero, na forma de uma mensagem escrita, de um texto, eu tenho que obedecer uma série de convenções para que o meu comando seja devidamente interpretado por quem? Pelo Shell. Aí entra uma outra visão sobre o que é o Shell, já agora do ponto de vista das suas funções no sistema operacional, que no caso é a função de interpretador de comandos. Um Shell tem como uma das suas principais finalidades interpretar os nossos comandos. Esses comandos, como eu já disse, são escritos conforme uma série de convenções. A gente pode chamar essas convenções de sintaxes. E entre essas sintaxes existem aquelas que vão dotar os nossos comandos, vão atribuir aos nossos comandos as possibilidades de antever resultados ou de fazer previsões de certos resultados e daí tomar certas decisões, o que acaba já dando uma pista das capacidades do Shell como linguagem de programação. Então a gente pode até dar uma melhorada nessa segunda definição do Shell segundo as suas funções no sistema para um interpretador de comandos programável. Então, o Shell é um interpretador de comandos que pode ser programado para reagir a certas condições, a certos resultados. Outra função do Shell que vai caracterizar o que é a sua identidade, né, o que é o Shell a partir das suas funções, é que, bom, eu tenho o Shell como uma interface, eu passo meus comandos para ele, então é uma interface comigo. Segundo, essa interface vai pegar o meu comando e vai interpretar de uma forma, inclusive me oferecendo recursos programáveis, e a coisa não para na interpretação, porque o que é interpretar o meu comando? É saber o que eu pedi para ser feito, mas o Shell ainda vai ter que pegar essa interpretação que ele fez do meu comando e providenciar a execução do meu comando, porque o Shell por si só vai executar aquilo que estiver na capacidade dele interpretar. Por exemplo, o Shell possui vários comandos internos, a gente chama de built-ins. A gente já vai falar sobre isso. Mas, na maioria das vezes, a gente vai usar o Shell para invocar a execução de programas, de outros programas presentes no sistema operacional. Então, nesse caso, não é o próprio Shell que vai resolver o meu problema, que vai atender ao meu comando. Ele vai providenciar a execução daquilo que eu quero que seja executado. Então, nesse aspecto, o Shell vai fazer uma interface agora não mais comigo, mas com o próprio sistema operacional. Lembra que eu falei lá da libc, né, que faz parte ali dos componentes fundamentais do sistema operacional Unix-like? Pois é, uma das coisas que tem lá na libc são algumas funções utilizadas para iniciar ou executar programas. E o Shell é que vai fazer uso dessas funções, dessas funcionalidades da libc para que o meu comando seja executado. Então, nesse aspecto, ele vai servir como uma interface com o sistema operacional.
Agora, se eu juntar as funcionalidades internas do Shell, que eu já adiantei que tem, com essa integração que é possível fazer com outros programas disponíveis no sistema operacional, mais essa capacidade de programação que o Shell oferece, o que nós temos é que o que a gente chama de Shell pode extrapolar até o software, o programa que funciona como Shell. Vai além, porque o Shell, mais os utilitários da base do sistema, mais o jeito de utilizar essa sintaxe, né? Esse jeito de utilizar o computador, o sistema operacional, via uma interface de texto, vai caracterizar toda uma plataforma, um ambiente integrado de operação e produção no sistema operacional. Mas, se a gente pensar no Shell ainda como um programa qualquer, como outro programa, é claro, com as suas funções especiais, mas ainda assim um programa, isso leva a gente obrigatoriamente a concluir que, primeiro, o Shell, sendo um programa, ele pode ser substituído por outros programas que façam a mesma coisa. Segundo, é que o jeito de usar o Shell é, no mínimo, muito parecido com o jeito de usar outros programas, ou seja, o Shell pode ser executado da mesma forma que a gente executaria ou invocaria através do próprio Shell outros programas. Esse segundo ponto, aliás, é muito importante para a gente na criação de scripts. E, finalmente, eu posso ter mais de um Shell na mesma instalação do meu sistema operacional. Eu acabei de falar, né, que no Debian nós temos dois Shells que funcionam inclusive como um padrão. O dash com D de dado e o bash com B de bola. O bash para uso no terminal, é o chamado shell interativo, a gente vai voltar a esse ponto, mas também tem o dash com D de dado que vai funcionar para outras situações. Então eu tenho dois shells à minha disposição. E se eu olhar no repositório do Debian, você vai ver que eu tenho um monte de outras opções do meu uso. Muita gente hoje prefere usar no terminal shells como, por exemplo, o shell fish, que é bem para pessoas que não querem realmente aprender a usar o Shell aos moldes de um Shell Unix, né? Os moldes tradicionais de operação do terminal. Então tem uma série de facilidades questionáveis, ao meu ver, à disposição no Fish. Tem o ZSH, que é um shell bastante antigo, mas que sofreu aí uma série de turbinadas pela comunidade, né? E acabou sendo um shell bastante procurado hoje em dia, porque essas funcionalidades, esses aditivos dados pela comunidade, produzidos pela comunidade, acabaram tornando também um shell bastante eficiente para uso no terminal. Enfim, eu posso ter vários shells. E isso é um dado importante, não por causa dos outros shells, mas por causa do próprio script, por causa do próprio bash, que é o shell padrão. A gente fica com o bash, aliás, isso é bom dizer, porque é o shell que a gente vai encontrar em máquinas remotas, em servidores, profissionalmente falando, você vai ter o bash mesmo, se você, o seu servidor, se você estiver trabalhando com um sistema operacional GNU Linux profissionalmente. Não se aplica, é claro, essa necessidade, essa obrigatoriedade, se você estiver trabalhando com um BSD ou então com um macOS, porque nesse caso o bash vai ser um opcional para você, entende? Você ainda pode usar o bash, mas é um opcional. Mais um ponto muito importante é que, é claro, eu posso ter vários shells à minha disposição, mas alguns shells têm que estar presentes. Ou seja, pelo menos um desses vários shells que a gente pode ter tem que funcionar como o shell padrão do sistema operacional. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Se a gente se lembrar da popularidade, né, do sucesso que foi o sistema operacional Unix e toda a sua família, todos os seus derivados, vamos dizer assim, eh, a gente começa a entender que há necessidade da gente ter um conjunto de sintaxes válidas para os diversos sistemas operacionais dessa família. Então, algo tem que ser válido para o macOS,
para o BSD, para, aí no caso, um parecido, não exatamente da família, mas para o GNU com Linux, né? Que é um sistema operacional parecido com o Unix. Então, dessa forma, a pessoa que aprende a utilizar um desses sistemas já tem um grande caminho percorrido para se adaptar ao uso de outros sistemas. Basta que o shell tenha as mesmas características. Isso pode ser atingido por vários programas diferentes que funcionam como shell. Existem especificações, como é o caso das especificações das normas POSIX, que determinam o que é, no final das contas, o que deve ter no final das contas, ou como deve se comportar, no final das contas, um shell Unix. Então, eu posso ter vários shells que sejam compatíveis entre si, mas é importante que, ao criar algum programa ou então ao criar algum script, eu tenha uma noção daquilo que eu vou encontrar em outros sistemas operacionais à minha disposição. O que eu vou poder colocar no meu programa ou no meu script? A necessidade do shell padrão vem para começar daí. É claro que isso envolve também a pessoa que vai operar o sistema, né? Está ligado a desenvolvimento, está ligado a padrão de uma determinada família de sistemas operacionais, mas também as pessoas que irão interagir com o sistema. Então, como eu falei há pouco, eu uso aqui na minha máquina local um determinado shell, eu produzo soluções para esse determinado shell, tendo em vista profissionalmente, se for o caso, principalmente se for o caso de uso profissional, né? Quando eu acessar um outro GNU Linux através de uma conexão remota, eu vou encontrar os mesmos recursos, as mesmas sintaxes, então eu tenho ali um shell que eu sei que eu posso utilizar que não vai me dar problemas em relação aos scripts que eu crio. Essas já seriam duas justificativas fortes o bastante. Mas não é só isso. A gente está falando também do GNU como um sistema operacional livre e, portanto, haverá, nesse caso, inevitavelmente, uma troca de conhecimentos muito grandes. Não só no aspecto da documentação oficial sobre o sistema operacional, isso é importante também, mas principalmente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou ensinando, eu estou compartilhando com vocês as minhas descobertas, aquilo que eu já descobri acerca do uso do sistema operacional. Então, em vez de eu ficar me preocupando, você usa ZSH, você usa Fish. Não, vamos falar numa linguagem comum. Nós usamos por padrão. Veja bem, a palavra padrão vem nesse sentido. Nós usamos por padrão no GNU Linux o shell bash no terminal. Nós usamos por padrão no GNU Linux um shell SH que é compatível com as normas POSIX. Não sei quem é esse shell SH e a gente vai falar sobre ele mais tarde. Mas eu já sei dessas coisas, então eu posso compartilhar soluções com vocês tranquilamente, porque se vocês não estiverem usando o Bash, eu sei que o Bash está à disposição do seu sistema, num determinado local, no seu disco, e não haverá problema nenhum na hora de você seguir as minhas instruções. Então é por isso que a gente precisa de shells padrão. Tá? Às vezes nós temos um único shell, um único software shell, um único programa shell funcionando como shell padrão para duas finalidades importantes, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas às vezes eu tenho dois shells diferentes. Eu falei há pouco que o Debian, por exemplo, tem para um determinado uso do shell, o shell dash com D de dado e o shell bash para eu usar no terminal. Mesmo que eu não queira usar o bash por padrão, ele está lá. E é isso que importa, é isso que significa shell padrão. Mas por que eu estou falando de dois usos distintos? Porque o shell
ele pode ser operado de duas formas. Ele tem dois modos de operação. E isso está ficando cada vez mais claro à medida que eu vou conversando com vocês sobre o Shell. Esses dois modos de operação são chamados de modo interativo e modo não interativo. O que é o modo interativo? É quando eu opero o Shell, quando eu utilizo o Shell através de um terminal. Tá? Terminal, a gente vai falar direitinho sobre o que é um terminal, não tenha pressa, mas é basicamente onde você digita os comandos, né? Você abre uma janelinha, começa a digitar comandos, esse é o terminal por enquanto, tá? E o uso do Shell através do terminal, quando você digita um comando, tecla Enter, espera o resultado daquele seu comando, aí você pensa e toma uma decisão do que fazer em seguida, ali em tempo real, isso é o modo interativo de operação do Shell. Você sequer solicita, de algum modo, o início do programa do Shell, a execução do programa do Shell. Abriu um terminal, ele já está lá à sua disposição. Esse é o Shell utilizado no modo interativo. Já no modo não interativo, o que acontece é que você predefine, você predetermina quais comandos serão executados. Como isso é feito? São várias formas de você definir os comandos previamente e mandar o Shell executar. Normalmente, você vai precisar, de algum modo, invocar o programa do Shell para que esses comandos sejam executados. Fatalmente, isso terá que ser feito. Porém, é exatamente isso que possibilita a criação dos famosos scripts que a gente vai ver na próxima parte dessa aula. Por enquanto, ainda precisamos ver alguns detalhes, como, por exemplo, que quando a gente está usando o Shell, ou melhor, em relação ao Shell que é utilizado no modo interativo, esse a gente pode escolher tranquilamente o que usar. Tá? A gente pode decidir o que usar livremente, porque quando se trata do modo interativo, é o meu uso diário, é aquela coisa de eu vou abrir o terminal e vou ver, vou listar arquivos, vou executar um programa. Eu tenho essa liberdade. Porém, o Shell padrão do sistema tem que estar à minha disposição, por uma questão de compatibilidade, como eu expliquei, né, em relação a outros sistemas operacionais de mesmo nome ou da mesma família, em que com que eu queira, enfim, trabalhar, ou então com cujos usuários eu queira trocar figurinhas, não é verdade? Agora, quando se trata do Shell não interativo, a gente até pode escolher o Shell que vai usar, mas esse Shell tem que atender a alguns requisitos, né? Esses requisitos normalmente são determinados por aquilo que a gente chama de normas POSIX, né? Aquelas convenções, aquelas especificações do que se espera de um Shell Unix, e esse Shell é identificado por um nome nos nossos discos, né, no sistema operacional. Ele é identificado por o nome SH, que é o nome original do executável, do programa do Shell original lá do Unix no início dos anos 70. E até hoje é assim na família Unix. Na família Unix existe um Shell SH, que é, de fato, o Shell padrão do sistema. Padrão no sentido de que, quando eu escrevo um script, eu espero que esse shell exista para que ele seja executado segundo aquelas especificações mínimas. Ele existe porque eu posso criar programas, até programas para interface gráfica, como lançadores de outros programas, que de algum modo vão iniciar outros programas executando o shell padrão não interativo Shell SH. Agora, quem vai fazer o papel do Shell SH, isso é que eu posso escolher. De novo, o Debian usa o Dash, outros sistemas usam o Ash como Shell SH. E no meu caso, eu gosto, inclusive, apesar do Debian colocar para o padrão o Dash com D de dado, né, como Shell SH, como um link, como uma ligação simbólica, né, esse nome é uma ligação simbólica para o Shell Dash. Eu prefiro, por exemplo, linkar o nome SH ao
executável do shell bash, porque o bash, quando invocado a partir desse nome SH, dessa ligação simbólica, ele se comporta de forma compatível com as especificações POSIX. Então, é uma coisa muito comum. A distribuição Fedora, aliás, também já fornece o seu sistema com o bash, com B de bola, linkado ao nome SH. Então, para finalizar, é o que nós estamos vendo aqui, né? O shell interativo padrão do GNU Linux é o bash, tá? Esse bash, esse programa bash vai ser encontrado em dois diretórios. Um é uma ligação simbólica para o outro. O bin/bash, o diretório /bin, o arquivo bash, é uma ligação simbólica para o arquivo onde ele de fato está, que é em barra usr barra bin barra bash. Barra usr barra bin é o caminho, e o bash ali é o nome do executável. Ele está de fato nesse diretório. É que no GNU Linux nós temos o barra bin barra bash como um link, uma ligação simbólica. Ligação simbólica, aliás, significa basicamente, olha, simplificando bastante, como se eu tivesse vários nomes para o mesmo arquivo. Então, o barra bin barra bash é como se fosse um segundo nome. Por que que eu tenho esse segundo nome? Porque, lembra que eu falei, questão de família, né? Família Unix. Na família Unix, os programas da base do sistema, todos eles ficam no diretório /bin. Inclusive, no caso, aqui seria a localização original do executável do bash. Mas no Linux, não. No Linux, a localização dos executáveis, dos programas da base do sistema, é o diretório usr/bin e, portanto, para não haver incompatibilidade com outros programas, não necessariamente com bash, o diretório /bin é uma ligação simbólica com o diretório usr/bin. Ok? A mesma coisa acontece mais ou menos com o shell não interativo. Eu já disse que o shell não interativo no GNU Linux normalmente é apenas um nome, é uma ligação simbólica, né, com um nome diferente do destino dessa ligação simbólica. Veja que eu tenho o nome /bin sh, usr/bin sh, e todos esses nomes são como segundo e terceiro nome para quem efetivamente vai ser utilizado. No caso do Debian, o dash, com D de dado, né? Que fica em usr/bin dash. Então, eu tenho até dois nomes diferentes para o shell dash. Poderia ser o bash, como é no Fedora, né? O Fedora é assim. Eu tenho uma ligação simbólica /bin sh, até enrolei agora, né? O /bin sh é uma ligação simbólica para o usr/bin sh, que por sua vez é uma ligação simbólica para onde efetivamente o binário, o arquivo executável do bash está, que é em usr/bin. Tá? Isso também é perfeitamente possível. Então, dentro desse limite, nós podemos escolher o shell que será utilizado no modo não interativo. E veja, o modo não interativo é algo, o shell padrão para o modo não interativo, aliás, é algo que deve estar bem definido no sistema, mas não significa que se você fizer um script e não especificar o que irá executar esse script, o sistema vai usar esse shell. Não, não existe essa relação. A existência do shell SH é obrigatória, mas para efeito de quem precisar de um shell compatível com o shell Unix. Esse é o único ponto. Tá? E tem que estar nessa localização /bin /sh, nem que seja na forma de uma ligação simbólica. Ok? Da próxima parte ainda dessa aula, nós vamos falar sobre, finalmente, né, sobre o que é um script. Então, até daqui a pouco.